rivalidade de Varzim e Rio Ave existe e Rio Ave, para mim, tem que perder sempre. E isto é aquela mentalidade e aquela raça que se transmitia e era aquele espírito que havia no Varzim. Eu aprendi a ver o Varzim desde 1980, por aí. Tinha 6, 7 anos, que ia pela mão do meu pai. E vi equipas do Varzim que fazia parte do Mr. Zé Todos, o Mr. Washington, o Zé Maria da Música, entre outros, que passavam isso a nós que começávamos do outro lado. Eu comecei a jogar em 84. Isto transportava-se para quê? Eu cheguei a sénior do Varzim, foi treinado pelo Mr. E houve várias situações. Uma delas, eu fiquei com o braço pendurado em Albufeira. Nós estávamos na fase final da época, estávamos a lutar pela subida de divisão. Tive a fratura no braço, ficou pendurado. Vínhamos de viagem de Albufeira para cá e a preocupação que eu tinha, o doutor tinha, era como é que vou jogar para a semana? Porque eu tinha que jogar para a semana. Eu era o capitão da equipa. O treinador apostava e gostava de mim e dizia que eu tinha que jogar. E o que é que fazíamos? Eu andava de gesso a semana toda, chegava ao domingo de manhã, íamos almoçar, no fim do almoço vinha para o campo, tirava o gesso, metia uma tala, jogava com o braço assim, ia jogar, no fim do jogo metia o gesso outra vez. Porque eu aprendi a ver isto nestes homens que jogaram. Eu parti 2 dedos do pé, amarrei uma tala aos pés e continuei a jogar contra o Benfica, contra o Guimarães, contra o Braga e ganhamos. Porque essa era a imagem que eu via, foi com estas imagens que eu cresci a ver o Washington, o Torres, amarrarem à perna, que queriam era jogar. E isso vai-se perdendo um bocadinho no Varzim. Porquê? Porque vocês têm a vida facilitada. Eu posso-vos dizer que eu subi a sénior e não tinha chuteiras marca. Hoje em dia vocês, se forem jogar para o Inter Freguesias, como diz o Pedro, eu não encontro uma líder bola e uma MG, porque o miúdo diz que não vai. Nós temos de trabalhar para isso. O futebol de rua era onde apareciam a verdadeira essência do futebol. Isso hoje vai desaparecendo. Porque nós vemos o quê? Vemos o Cristiano Ronaldo. E vemos o Cristiano Ronaldo com 16 carros, em que o mais fraquinho se calhar é o Ferrari. E nós achamos que aquilo é fruto do ar e do vento e que aquilo não dá trabalho. Toda a gente se esquece que o Cristiano Ronaldo aos 10 anos, sempre de deixar a mãe, que vivia em condições lastimáveis, veio para o continente, porque ele é de uma ilha, e esteve sozinho a chorar muitas vezes porque era um miúdo de 12 anos numa grande cidade. Toda a gente se esquece que o Cristiano Ronaldo, toda a gente admira e vê, o corpo que tem é porque trabalha como um doido, mas isso não aparece. Aparece o Cristiano Ronaldo com uma mulher muito bonita, com grandes carros, que aquilo cai do céu. Ele trabalha como um doido. Ninguém consegue vencer na vida sem trabalhar muito. Agora, nós podemos ir pelo lado mais fácil, aquilo parece fácil, eu vou ser o Cristiano Ronaldo, não preciso trabalhar. Ou eu quero trabalhar. O Cristiano Ronaldo só se aguenta porque quer ser sempre melhor. Vocês veem, o Real Madrid, domingo não tem hipótese de ser campeão. O Ronaldo teve aleijado, diz que quer jogar porque quer ser o melhor marcador da Europa. E já foi 2 ou 3 vezes. Mas procura sempre a perfeição, procura sempre mais. E era essa mística que se vivia aqui no Varzim. É o próximo jogo, este lance, isto que diz o Mister, que era apelidado dos caceteiros. Eu penso que no Varzim, sem dar uma porrada a ninguém, abri os telejornais como tinha morto o Mantorra. A história de Mantorras começa comigo, deixa jogar o Mantorra. Porque a imprensa faz aquilo que quer. E porque o jogador do Varzim era assim, disputa cada lance como se fosse o último, mas com lealdade. Aquilo que o Mister diz, eles vinham aqui cheios de medo. Nunca saiu daqui ninguém no INEM ou que acontecesse algo. Agora, que levavam a porradinha, levavam. Porque o que dizia, a bola dividida tem que ser nossa. Se alguém cair, vai ter que ser ele. Eu nunca. E isso era-nos passado desde os pequeninos. Eu não sei perder. Não gosto de perder.
E eu até com o meu sobrinho a jogar Playstation, se puder ganhar, deixo-o empatar, mas depois no último ganho para ele não chorar. Eu não gosto de perder. Não sei perder. E o Pedro diz isso. Arranjo também adversários que possa ganhar, como o Presidente, como o Doutor, que assim não corre esse risco. Mas não, porque fui habituado assim, esta era a mística que me passavam. O Varzim é para ganhar, é com o Benfica, ok, tudo bem, vamos para ganhar. É com o bairro Falcão, como diz o Pedro, ok, tudo bem, vamos para ganhar. Dali está o adversário. Agora, sabendo uma coisa, para nos ganhar, vão ter que correr muito. E quando assim for, era o primeiro a dar-nos parabéns, quer dizer, parabéns, mereceram ganhar. E isso foi-nos passado por estes homens que antes de mim, e muito antes de mim, fizeram esta história de 100 anos. E isso faz o quê? Porque o Varzim hoje vá onde for, e eu tenho essa sorte porque joguei 25 anos no Varzim e fui muito associado. Eu, de norte a sul do país, sou respeitado por ter sido capitão de equipa do Varzim, por ter jogado numa instituição com este impacto em termos nacionais, porque estas pessoas é que fizeram essa história. E por isso, para também não me alugar muito, aquilo que o Jorge disse, jogar com o Porto, Benfica, Sporting, ou com o Clube Alvarense, Estoril, ou São Joanense, era exatamente igual. Vestir aquela camisola, não esta, aquela preta e branca camisola, dava sempre um friozinho na barriga. E posso-vos dizer uma coisa, eu deixei, está quase a fazer 5 anos, no dia 23 de maio de 2009. Foi o jogo 1203 que fiz com aquela camisola. O jogo foi atrasado, porque quando a visto, para entrar para o campo, eu tenho a noção que é a última vez que eu vou vestir, não conseguia parar de chorar, os meus colegas de volta de mim, porque é uma sensação que não se consegue descrever. Eu estava preparado, fui eu que decidi deixar de jogar, decidi deixar de jogar em dezembro, ou seja, tive 5 meses de preparação para sair. Fui para o aquecimento totalmente tranquilo. Quando voltamos ao aquecimento, quando vou vestir a camisola, qualquer coisa que vai que não se consegue controlar, tive quase 15 minutos que não conseguia parar de chorar. E depois foi entrar, acho que até há fotografias e os olhos estão vermelhos para caramba, porque a Silvina tentou meter um Photoshop e tentou disfarçar, mas porque realmente era especial vestir a camisola. Um pouco interessava o adversário, o vestir aquilo, concretizar um sonho de menina, mesmo que vocês, se calhar muitos de vocês pensam ser médicos, ser advogados, ser engenheiros, não interessa. Estamos aqui hoje, lembram-se, quando estiverem na missa ou naquele dia de finalistas em que vão benzer as vossas pastas, se calhar vão sentir qualquer coisa parecida com essa. Porquê? Porque o objetivo foi concretizado, é um sonho que andaram e que deu muito trabalho a conquistar. E se calhar aí vão se lembrar das palavras que eu disse hoje. Tá? Para conhecermos melhor o Varzim, para vermos algumas imagens desde o passado até aos dias de hoje, deste grande clube, eu preparei um trabalho que vou passar aqui. Para acompanhar o trabalho, temos esta linda música que é o nosso hino, o hino do Varzim Sport Clube. Heróis de bravos marinheiros, lobos do mar, as tradições, ao Bolinda, ao sol dos palmeiros, chegou a hora de sermos campeões. O rosário na sua bandeira, também feminino, tem a sua cor. O Varzim é nossa, terra palmiteira, o palmeiro lhe dá o seu amor. Varzim, é loiro da malta unida. Varzim, és almeiraça,
Temos que dar vida em vai depressa, leva ao mundo o dom Brasil, para que o mundo inteiro conheça. Já sei onde é que o Bruno foi buscar a caboeira. Eu aponto para a bandeira e aproximo-me no símbolo do é aqui para acabar. Tipo assim, eu sei. Boa sim. Cima saborosa, está. Pois é. Este aqui é o Tito. Tito Grande. Não, é o Rui Costa. É ter sempre a alegria de ser bem da boa noite e dia. E as algo. Ei, não é. O jogador do Porto, Mariano Gonçalves. É? Não. É o Yassal. Não sei, eu também ia dizer que era o Yassal. Pois.
Ricardinho. Que foi? Pá, quem é este? Que é o... Pá, vou deixar aqui. Posição caçador. Meus sócios, eu vou te dar a força evangelista, a vontade de oração, a cantar vazio, vazio. Toda a gente junta. Vamos agora passar à vossa parte. Eu sei que vocês têm perguntas. Eu vou dar o microfone para esse lado. Ou não sei se preferem sem microfone. Não vale a pena. Eu podia só quem quisesse fazer a pergunta que se levantasse, está bem? Como é que se chama o jogador? Como é que se chama os jogadores? Tira. Está a funcionar? Olha, vê se está a funcionar. Eu queria fazer uma pergunta ao Alexandre, que era, se não jogasse no Brasil, se não tivesse jogado, que clube gostarias de ter jogado? Essa do Benfica. Se não jogasse no Varzim, eu joguei no Varzim por opção. Eu joguei no Varzim porque quis jogar no Varzim toda a vida. Eu aos 19 anos assinei pelo Porto um contrato de promessa, aos 21 assinei pelo Porto, aos 25 tive uma proposta para ir para a Espanha e até aí não saí, porque havia a lei das transferências em que mesmo em final de contrato o clube ficava sempre sob a alçada do clube formador. Nessa altura entrei na faculdade também e aí também optei por ir conciliando a minha parte profissional com a parte académica. Tive convites, posso dizer, tive convites praticamente de todos os clubes em Portugal, da Primeira Liga. Benfica, Porto, Guimarães, Boa Vista, Naval, Rio Ave, Académica, mas a partir dessa altura, porque também pensei no pós-futebol, achei que era mais importante também, e já que me tinha saído 2 ou 3 vezes o Euromilhões e nunca me tinham deixado resistá-lo, porque eu posso vos dizer que o contrato que ia para a Espanha ia ganhar mais em 2 anos e meio, se calhar em 50 ou 60 anos de Varzim, e a direção não me deixou. Também achei que já não deveria ser, na minha, sair para outro clube. Trocar o Varzim por um clube da mesma dimensão, com todo o respeito que o Guimarães, que o Braga, que o Boa Vista merece, para mim, são da mesma dimensão que o Varzim. Optei por ficar cá, por isso joguei porque quis e não posso dizer hoje que não trocaria a minha carreira por ter ido para o Porto, pelo Benfica ou pelo Sporting, porque eu vos disse, quando era muito mais novo que vocês, o meu sonho era jogar um dia que fosse no Varzim e conseguir complementá-la com a formação académica. Acabei, como vos disse, com 1203 jogos com a camisola do Varzim e com a minha habilitação académica terminada, porque licenciei, e por isso fui muito feliz durante toda a minha carreira, não a trocava para jogar no clube. Ai, o Garfield, caralho. Ai, Esta menina.
Eu já fiz um. Quais são os maiores sacrifícios de um jogador profissional? Os maiores sacrifícios? Ora bem, foi eu ter começado. Foi eu ter começado a minha carreira como profissional. Depois tive uma paragem prolongada por força de um amigo meu, que era o Estado Novo. Eu fui para o ultramar, para a guerra do ultramar e tive lá estar 2 anos e meio, quase 3 anos. Fora os outros, um ano aqui em Portugal, ou seja, no continente, como dizemos lá. Voltar a abraçar a carreira de treinador e acabar aos 35 anos. Na altura era complicado, isto há 30 anos atrás, jogar com 35 anos, quando aos 30 já era velho. E eu cheguei aos 35, ainda tinha mais um ano de contrato. E porque o meu amigo José Todos me convidou para ser o substituto dele quando ele foi para a seleção, a direção do Barzinho optou por eu ficar como treinador, e então acabei a minha carreira. Esses foram os maiores sacrifícios que eu tive, porque levei uma vida regrada, levei uma vida de profissional. É certo que naquele tempo havia mais problemas, porque iam às nossas casas, batiam à porta a ver se a gente estava às 10h30 da noite. Às vezes os filhos não deixavam depois de dormir e no dia seguinte levavam com o treino da parte da manhã, que era violento. E faziam uma vida, uma alimentação saudável, um descanso em conformidade, mas tinha sempre os meus dias para fazer estragos. Também estragava. E como tinha o direito de estragar no dia de folga, portanto aproveitava e estragava mesmo. Mas de resto, era a dedicação, era o empenho, eram esses os meus sacrifícios. Porque era a profissão que eu abracei, que eu gostei, que eu me dediquei e, portanto, tinha que fazer alguma coisa para prolongar. Felizmente isso aconteceu e felizmente que eu, aos 35 anos, abandonei o futebol, porque na altura era complicado e era muito difícil jogar-se até aos 35 anos. Sandro, quantos títulos é que ganhou pelo Barzinho? Só o Vitor. Ganhei alguns, subimos 3 vezes divisão, ganhamos a primeira edição da Liga Intercalar, aqui bem notícias com o Porto, com o Braga, também participar nela, ganhamos a final ao Braga e foi essas 3 subidas de divisão, subimos a primeira. A quem costumavam dedicar os seus golos? Eu? Deram defesa. Eu, Patês, posso tratar por tu, porque vais ver, Patês não são, que eu andei quase 7 anos a marcar um gol. Quando se vê a sério. Era defesa. E o primeiro gol que marquei, aquilo depois virou piada no balneário. Pronto, eu jogava todas as semanas e nunca marcava um gol. Eu lembro perfeitamente do primeiro gol que comecei. Foi contra a Naval, nós estávamos a ganhar 5-0. E então, eu não sei como, isolei-me e dava em frente ao guarda-redes. E dava em frente ao guarda-redes e pensei, e agora o que é que eu vou fazer? E por acaso o guarda-redes deitou-se para um lado. Eu, olha, obrigado, foi para o outro. E marquei o gol. Estavam feitos. Aquilo foi numa festa tão grande dos colegas, parecia que tínhamos sido campeões, que eu nem tive tempo para dedicar a ninguém. Eles vieram todos para cima, festejaram, gozaram durante anos, que foram perguntar se era 5-1, porque era mais fácil marcar a nossa baliza de dentro.
Eu não era um jogador de marcar muitos gols. Marquei alguns, mas nunca me preocupei muito em dedicar a ninguém. Até agora, geralmente os jogadores dedicam às mulheres, depois no final da carreira separam-se. Por isso, não está calado. E é que a gente não dedica a ninguém. Sei bem. O que é que menos gostam no futebol? Porquê que? O que é que menos gostam no futebol? O que é que menos gosto no futebol? Trabalho. Não. Vou-te ser muito sincero. O que eu menos gosto no futebol, aqui em Portugal e no mundo em geral, toda a gente percebe de futebol menos os treinadores ou os jogadores. Eu se vier para aqui falar de direito, o doutor diz-me para eu estar calado que ele percebe de leis. Se eu for dizer a um médico que fez a operação errada, o médico ainda me processa. Se eu for dizer a um polícia que me multou, mas que o meu carro estava bem estacionado, ele ainda me leva preso. Mas os profissionais de futebol são obrigados a ser confrontados à segunda, à terça, à quarta, à quinta, com opiniões de médicos, engenheiros, advogados, esteticistas, de tudo e mais alguma coisa, e falam como se fosse tudo da verdade depois das coisas terem acontecido. E esquecem-se que do outro lado está uma pessoa que é profissional, que fez o melhor. Por exemplo, nós hoje vamos falar, o Benfica ontem perdeu a final da Liga dos Campeões. Da Liga Europa. Toda a gente hoje acha que os Jorge Jesus não deviam ter A, B ou C. Agora, porque nunca ninguém preocupa em perguntar ao treinador neste caso o porquê das opções que ele tomou e depois perceber o que é que ele tinha na cabeça, se as coisas saíram de acordo com o que ele pensou ou não. E isso no futebol desgosta-me um bocadinho. Toda a gente fala de cor, toda a gente sabe tudo, mas depois das coisas terem acontecido. E eu souber que vou pegar no carro e vou bater, eu fico quieto. Agora, depois de pegar no carro e bater, toda a gente sabe que deve ir para outra estrada. E isso um bocadinho me deixa triste com o futebol.